Muito boa noite, queridas amigas, amigos, irmãos e irmãs. É uma grande alegria podermos nos reunir mais uma vez para continuarmos estes estudos abençoados. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre Jesus, Pai de amor, rogamos o amparo das equipes espirituais que conduzem esses estudos, para que estejam junto a nós e nos colocamos aqui como medianeiros da vontade maior. Que esses irmãos de luz possam visitar cada um dos lares que agora nos ouvem, levando vibrações de harmonia e de paz a todos os corações. Que as águas possam ser fluidificadas e que todos possam encontrar nessas palavras trazidas pelo Evangelho segundo o Espiritismo uma fonte de repouso e de coragem para seguirmos em frente. Sê conosco, Mestre querido, para que a Tua vontade continue sendo feita em nossas vidas e que para que cada vez mais nós consigamos realmente nos alinhar ao nosso planejamento encarnatório e fazer aquilo que nos cabe fazer para conquistar a nossa paz. Que assim seja. Nós estamos encerrando o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, por meio do item 5, que é intitulado Obreiros do Senhor. Esta última mensagem é uma mensagem do Espírito de Verdade, que foi trazida em Paris no ano de 1862. E Jesus nos coloca o seguinte: atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes dos vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos e que recusastes lhes estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porque é àqueles que não recuaram diante de sua tarefa que vai confiar
os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo, e estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Boa noite, queridos amigos, irmãos. A saudade é grande, mas pelo menos por aqui nós podemos entrar em comunhão de pensamentos e sentimentos. É tão bom poder estar com vocês. E refletindo sobre este ensinamento de Jesus, do nosso irmão Espírito e Verdade, eu trouxe aqui uma historinha, vou pedir licença para ler para vocês, é do nosso irmão X, pelo nosso querido Chico, É uma historinha que ilustra bastante essa passagem do Evangelho. O cristão que voltou. Conta-se que certo cristão, de recuados tempos, após reconhecer a grandeza do Evangelho, tornou-se de profunda ansiedade pela completa integração com o Senhor. Ouvia sequioso de paz celeste as preleções dos missionários da revelação divina e, embora tropeçasse nos caminhos ásperos da vida da terra, permanecia em perene contemplação do céu, repetindo: jamais serei como os outros homens, arruinados e falidos na fé. Ó meu Senhor, suspiro pela eterna união contigo. De fato, conquanto não guardasse o fingimento do fariseu em pronunciando semelhantes palavras, fixava as lutas e fraquezas do próximo com indisfarçável horror. Assombravam-no os conflitos humanos e as experiências alheias repercutiam-lhe na alma angustiosamente. Não seria melhor retrair-se? Ponderava amedrontado. Não seria razoável refugiar-se na oração e guardar o encontro divino? Figurava-se-lhe o mundo velho como campo lodoso, ao qual era indispensável fugir. Concentrado em si mesmo, adotou o isolamento como norma a seguir no trato com os semelhantes. Desligado de todos os interesses do trabalho humano, vivia em prece contínua, na expectativa de absoluta identificação com o Mestre. Se alguma pessoa lhe dirigia a palavra, respondia receoso, utilizando monossílabos apressados. Pesados tributos de sofrimento exigia a vida de bocas levianas e insensatas, e, por isso, temia oferecer opiniões e pareceres. Nas assembleias de oração, quase nunca era visto em companhia de outrem. Desviava-se de tudo e de todos na sua sede de Jesus Cristo. À noite sonhava com a sublime união e durante o dia consagrava-se a longos exercícios espirituais, absorvido na preparação do dia glorioso. Nem por isso, contudo, a vida deixava de acenar-lhe ao espírito, convidando-lhe o coração ao esforço ativo. No lar, no templo, na via pública, o mundo chamava-o a pronunciamento em setores diversos. Entretanto, mantinha-se inflexível. Detestava as uniões terrestres, desdenhava os laços afetivos que uniam os seres, zombava de todas as realizações planetárias e punha toda a sua esperança, na rápida integração com o Salvador. Se encontrava companheiros cogitando de serviços políticos, recordava os tiranos e os exploradores da confiança pública, asseverando que semelhantes atividades constituíam um crime. À frente de obrigações administrativas, afirmava que a secura e a dureza caracterizavam a atitude dos que dirigem as obras terrenas e, perante os servidores leais em ação, classificava-os à conta de bajuladores e escravos inúteis. Examinando a arte e a beleza, desfazia-se em acusações gratuitas,
definindo-as por elemento de exaltação, condenável da carne transitória, e observando a ciência, menoscabava-lhe as edificações. Unia-se a Jesus, ponderava sempre e jamais entraria em acordo com a existência no mundo. Se companheiros abnegados lhe pediam colaboração em serviço terrestre, perguntava, para quê? E acrescentava, os felizes são bastante endurecidos para se aproveitarem de meu curso, e os infelizes bastante desesperados, merecendo por isso a purificação pela dor. Não perturbarei meu trabalho, seguirei ao encontro do meu Senhor. E de tal modo viveu apaixonado pela glória do encontro celeste, que se retirou um dia do corpo, pela influência da morte, revestido de pureza singular. Na leveza das almas tranquilas, subiu orgulhoso de sua vitória, por ter com o Senhor e com ele identificar-se para sempre. No esforço de ascensão, passou por velhos desiludidos, mães atormentadas, pais sofredores, jovens sem rumo e espíritos infortunados de toda sorte. Não lhes deu atenção, todavia. Suspirava por Cristo, pretendia-lhe a convivência para a eternidade. Peregrinou dias e noites, procurando ansiosamente, até que, um dado momento, lhe surgiu aos olhos maravilhados um palácio deslumbrante. Luzes sublimes banhavam-lhe todo, e lá dentro harmonias celestes se faziam ouvir em deliciosa surdina. O crente ajoelhou-se e chorou de júbilo intenso. Palpitava-lhe descompassado o coração amante, e enfim concretizar o longo sonho. Contudo, antes que se dispusesse a bater junto à portaria resplandecente, apareceu-lhe um anjo, diante do qual se prosterna, extasiado e feliz. Quis falar, mas não pôde. A emoção embargava-lhe a voz. Todavia o mensageiro afagou-lhe a fronte e exclamou compassivo: Jesus compadeceu-se de ti e mandou-me ao teu encontro. Estamos nos reinos do Senhor? Inquiriu afinal o crente venturoso. Sim, respondeu o emissário angélico. Temos à frente o início de vasta região bem-aventurada do reino. Posso entrar? Indagou o cristão contente. O anjo fixou nele olhar melancólico e informou: ainda não, meu amigo. E ante o interlocutor profundamente decepcionado, continuou: realizaste a fiel adoração do Mestre, mas não executaste o trabalho do Pai. Teu coração, em verdade, palpitou pelo Cristo, entretanto Jesus não se enfeita de admiradores apaixonados como as árvores que adornam de orquídeas. Não pede cortejadores para a sua glória, e sim espera que todos os seus aprendizes sejam glorificados. Por isso, em sua passagem pela terra, nunca se afirmou proprietário do mundo ou doadores das bênçãos. Antes, atendeu a todos os sublimes deveres do serviço comum e convidou os homens a cumprir os superiores desígnios do nosso eterno Pai. Não deixou os discípulos diretos, aos quais chamou amigos, na qualidade de flores ornamentais de sua doutrina, e sim na categoria de sal da terra, destinado à glorificação do gosto de viver. Estabelecera-se longa pausa, que o mísero desencarnado não ousou interromper. O mensageiro, porém, acariciando-lhe com bondade, observou ainda: volta, meu amigo, e completa a realização espiritual. Não procures Jesus como administrador apaixonado, mas inútil. Torna ao plano terrestre, luta, chora, sofre e ajuda nos círculos dos outros homens. A dor conferir-te-á a dons divinos. O trabalho abrir-te-á portas benditas de elevação. A experiência encher-te-á o caminho de infinita luz. E a cooperação entregar-te-á tesouros de valor imortal. Não necessitarás, então, procurar o Senhor como quem busca um ídolo, porque o Senhor te procurará como um amigo fiel. Volta, não temas. Nesse momento,
algo aconteceu de inesperado e doloroso. Desapareceram o palácio, o anjo e a paisagem de luz. Estranha escuridão pesou no ambiente, e quando o pobre desencarnado tornou a sentir o beijo da luz nos olhos lacrimosos, encontrava-se no mesmo lar modesto de onde havia saído, ansioso agora por retornar ao trabalho da realização divina noutra forma carnal. É bastante importante analisarmos esta colocação do nosso irmão X. Muitas vezes nos equivocamos com as certezas que temos de que estamos corretos com a realização do caminho para seguir Jesus. Muitas vezes, no turbilhão dos dias a dias, esquecemos de lembrar que Jesus sempre nos afirmou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esquecemos de perceber os exemplos que Ele nos traz, dando-nos a força para caminharmos e nos transformarmos. Ele está sempre em nossa vida. Ele traz constantemente o rumo que devemos seguir. Ele está sempre conosco, de mãos dadas, cuidando do espírito, trazendo a verdade para nós, para a nossa consciência. Temos que buscar apenas através dela, refletirmos as nossas constantes transformações, sem pressa, ao longo do tempo, tendo a certeza de que aos poucos, com Jesus ao nosso lado, conseguiremos conquistar a paz. A doutrina do Mestre, ela dá a todos nós, através do Evangelho, a indicação que já estamos na hora de intensificar o trabalho com Jesus. Ela sempre nos coloca que somos os trabalhadores da última hora, que é necessário que intensifiquemos esse trabalho, é necessário que vivamos mais a exemplificação de Jesus. O labor ao lado de Jesus nos trará alegrias muito grandes, né? Vivemos em um tempo em que, graças a Deus, podemos espalhar a boa nova, podemos falar abertamente desse código maravilhoso que é a doutrina espírita, podemos conviver com outras religiões falando a mesma língua de Jesus, do amor dele. E Jesus não veio trazer religião, ele veio trazer o amor, ele veio nos ensinar a amar, não é? Nós temos a oportunidade de sermos os trabalhadores da última hora, de sermos chamados os servos do Senhor. Então não vamos deixar para mais tarde, né? A luz da doutrina mostra o caminho que devemos seguir, mostra o caminho a trilhar. Jesus sempre, sempre está conosco. O seu amor busca convencer a todos que unamos os nossos corações em fraternidade, solidariedade e que somos todos filhos do mesmo Pai. Grande ensinamento dentro do Evangelho é sempre colocado isso. Jesus sempre nos orienta, através dos seus trabalhadores, para que olhemos para nós e para nossos irmãos como espíritos. E o nosso irmão Eurípides Barçanufo, o professor Eurípides, ele nos ensina que trabalhar o conhecimento do espírito é um processo divino que nos permite pensar, sentir a grandeza da oportunidade que recebemos. Cada existência é uma nova programação para que possamos corrigir nossa cegueira perante a verdade. A reencarnação propicia o realinhamento dos sentimentos presentes nos quadros de memória, que vão se modificando aos poucos, melhorando nosso campo mental. Devemos ajustar os sentimentos com a lei do amor, mediante o campo de trabalho.
trazemos um potencial deste amor que se manifesta por meio da dedicação e do respeito pelo outro. Então Jesus nos ensinou que o amor é sublime alimento que abastece e fortalece o desenvolvimento moral e afetivo do ser. E nós, para nós despertarmos este amor, nós temos que fazer importantes mudanças para a boa convivência no lar, que é o nosso sublime laboratório. É o grande laboratório. Em lugar nenhum temos um laboratório tão intenso como no lar, né? Muitas vezes silenciar, sem mágoas, sem reclamações, diante de uma situação difícil, para que não ocorra desavenças maiores, conflitos maiores, né? É um grande avanço já nesse amor, nesse despertar do amor em nós, né? O silêncio, muitas vezes, é um sinal do grande amor, e o amor vai prevalecendo. Nós vamos estagiando, nós vamos tendo a oportunidade, né, de fazendo com que esse amor vá crescendo, aceitando os defeitos dos outros que convivem conosco, né? E aceitando que é um ser que está em crescimento como nós, e sempre nos colocarmos no lugar deles, que é a coisa mais importante, né? A grandiosidade do ser se dá com o desenvolvimento de suas virtudes, para que trabalhe com Jesus, com desinteresse e movidos pela caridade. Quem deseja se tornar trabalhador da última hora tem consciência de que não é um trabalho feito lá fora, né? O trabalho é dentro de nós, tirando as ervas daninhas, corrigindo as más tendências. À medida que nos corrigimos, né? Vamos incentivando a nossa melhoria íntima e progredindo. E quando fazemos o trabalho dentro de nós, ele se reflete para fora, né? Nós acendemos a nossa luz interior, nos iluminamos primeiro e depois refletimos para aqueles que convivemos na casa espírita, na sociedade e principalmente no lar. Acabamos afetando de uma forma benéfica todos aqueles que caminham conosco, né? Este é o trabalho para a última hora. Nós não vamos sair daí mudando os outros, né? Nós temos, quando pais, como os educadores que somos, temos a obrigação de auxiliar os nossos entes, mas depois de uma determinada idade, né, eles precisam assumir as suas responsabilidades, né? A gente colabora sim, mas a responsabilidade é do outro e não nossa, não é? Cada um presta conta das suas escolhas. Nós sempre vamos responder por aquilo que escolhemos, não é? À medida que vamos transformando então o nosso espírito, aprendemos a perceber quais as nossas deficiências e deixando de lado as ilusões, né, nos desiludindo, como diz Renato sempre, encarando a nossa verdadeira realidade, aprendemos a valorizar os meios que já nos felicitam a existência. E em troca da bondade, do carinho, né, celeste que nos ampara, saibamos produzir mais trabalho, mais compreensão e mais fraternidade junto de nós. Diz Emmanuel, né, que amanhã, quando a contabilidade divina nos inspecionar, que sejamos identificados na condição de na condição de servo ocioso, que gastou a riqueza dos dias procurando vantagens e benefícios, quando benefícios e vantagens nos cercam por todos os ângulos. Vamos refletir sobre esses exercícios, sobre esses benefícios e vantagens que Emmanuel nos coloca, né? Nós temos uma natureza riquíssima e abundante
de vantagens para que possamos crescer. Exemplos maravilhosos dos nossos irmãos menores, como por exemplo, a abelha. A abelha reclama a luz do sol, ela reclama, pede, a beleza da flor, para que a sua moradia seja formada, mas com isso ela retorna para nós, para a natureza, o seu mel, a doce e delicada fragrância do mel, A árvore, a semente, Ela reclama a luz do sol, a água, para que ela possa crescer. Mas em compensação, ela traz para nós, sem cobrança, sem interesse, as folhas, a sombra, as flores, o fruto, Então, nós precisamos perceber bem isso, todas essas vantagens e benefícios que existem na terra que Jesus nos colocou, as bênçãos que constantemente são derramadas sobre nós, e principalmente o lar para que possamos aprender e crescer, Quando analisamos e refletimos sobre as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos, principalmente dentro dele, onde Jesus nos deu todos os benefícios e vantagens para o crescimento, vamos tendo a oportunidade de nos tornar melhores, de nos sermos mais fiéis servidores, E continua Emmanuel, que a justiça eterna nos encontre por trabalhadores fiéis, que fizeram do amor recebido mais ampla lavoura de amor, a fim de que o amor, como divindade imperecível, nos coroe de paz e vitória hoje e sempre. É tempo de decisão. Jesus nos é muito claro no convite e no questionamento. Por que agora pedes graça, tu que se entregaste à terra, aos prazeres da terra? Por que pedes graças no reino dos céus, se você já recebeu tudo o que queria no plano terreno, por meio das alegrias fugidias? O momento, ele é extremamente grave. É tempo de decisão. Nós estamos numa condição muito particular no planeta Terra. Nós estamos numa condição no qual, se nós decidirmos adotar qualquer atitude, mesmo que ela seja considerada antiética, sob a ótica do Evangelho, qualquer atitude desregrada que nós queiramos conduzir, nós teremos um grupo social que vai nos apoiar. Porque nós estamos vivenciando um momento de relativização extrema. Tudo pode, ou quase tudo pode. É um momento de liberalidade e libertinagem exacerbados. E por conta disso nós estamos imersos nesse 1 milhão de oportunidades, grande parte delas contrários à lei divina, mas nós estamos imersos nesse caldeirão e dentro de tudo isso, o caminho que nós escolhermos nessa moral social deturpada, nós teremos a aprovação. Isso é muito desafiador, porque envoltos nessa aprovação da moral social que nos coloca nos palcos daqueles que decidem ter múltiplos relacionamentos e está tudo bem, nos palcos daquele que decidem conquistar recursos financeiros a qualquer custo, está tudo bem, nos palcos daqueles que decidem colocar a educação
dos filhos numa liberalidade sem tamanho, filhos menores bebendo em casa, filhos sendo educados pelo tablet, filhos menores podendo fazer o que querem dentro de casa e tantas outras situações. Tudo isso é tido como normal. Uso de drogas, depredar universidades públicas, não respeitar mais os mais velhos, os professores. Tudo isso tem encontrado retaguarda e aprovação na moral social. E muitas vezes na própria família, que estimula, que planta essa semente do ativismo com causas que não levam a nenhum crescimento espiritual. É tempo de decisão. Quando o Mestre nos traz que foi atingido o tempo do cumprimento das coisas, nós precisamos estar muito atentos para saber se cada um de nós, no seu íntimo, não está se deixando perder nessas relativizações. Porque no momento que nós estamos imersos nesse conteúdo tão amplo de relatividade, a chance dos nossos núcleos de dores, das nossas más tendências do passado, se imantarem, se vetorizarem com uma relativização dessas é muito grande. E de uma maneira muito sutil, nós começamos a perder o nosso caminho. Nós começamos a justificar pequenas vilezas morais. Não, isso não tem problema. Também não precisa ser assim. E aí nós começamos com discursos para respaldar o mal. Realmente é tempo de decisão. E por que esse é um período tão significativo e tão importante? Porque são justamente nesses períodos onde eu tenho tantas opções que nós podemos efetivamente apurar qual a verdadeira conquista de um espírito. Eu estar inserido num cenário onde o caminho está bem definido e pisar fora deste caminho tem consequências materiais palpáveis diretas, isso não é conquista do espírito. O que é conquista do espírito? Eu estar imerso numa condição onde eu posso escolher qualquer coisa. E qualquer coisa que eu escolher, eu vou ter aprovação. Nesse exato momento é que nós vamos saber quem é cada espírito. E a decisão é justamente isso. É a autonomia da livre escolha, da escolha consciente, onde eu, por mim mesmo, decido o que é melhor. Então fica o convite para todos nós, para que a gente não jogue fora esse tempo sublime de decisão, porque cada um responderá por aquilo que quiser, nada além. Nós não poderemos alegar que, mas a sociedade fazia isso. Isso são alegações infantis, como as crianças dizem, mas fulano também fez. Nós não podemos ser mais crianças. É chegado o momento de decidir por essa maturidade espiritual. Então vamos todos nós aproveitar esse momento tão importante para desenvolvermos o nosso discernimento e nesse mundo competitivo, permissivo e com tantos procedimentos depravados, que nós consigamos transcender acima da matéria e vencer o mundo, calando o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade, e amando incondicionalmente, servindo sem condições, sem olhar a quem,
nem perguntando por quanto tempo deverei fazê-lo. É tempo de decisão. Todos nós estamos inseridos e a responsabilidade é única e exclusiva nossa. Se nós vamos servir a Deus ou a Mamon, se nós vamos servir ao espírito ou ao materialismo. A decisão é nossa, é a decisão do nosso sentimento, do nosso coração. É chegado o momento de eu escolher e não escolherem por mim, como isso vem acontecendo há muito tempo. Os pais escolhem por nós, a sociedade escolhe por nós, determina qual o melhor caminho. Isso vem acontecendo, isso era importante que acontecesse. Quando nós tivemos aquelas estruturas sociais mais duras, com valores mais definidos e que impunham determinadas regras. Era uma oportunidade de crescimento. Agora estamos todos na plenitude do livre-arbítrio da escolha espiritual. Cada um precisa olhar para dentro de si e decidir o que eu realmente quero, porque é chegado o tempo. O tempo é este. Não há mais como nós postergarmos esta decisão. Nós somos os trabalhadores da última hora. E mais uma vez o Senhor vem e nos convida para trabalhar na vinha. É chegado o momento. Qual vai ser a nossa decisão? Esse é um movimento de cada um, íntimo, intransferível e plenamente pessoal. Qual a nossa decisão? E assim, novamente agradecidos pelas bênçãos deste momento de estarmos juntos, com os nossos corações irmanados, agradecemos ao Mestre Jesus pela grande oportunidade de estarmos nessa terra bendita, pela luz maior que ilumina a todos nós, pela grande bênção do seu Evangelho de amor, que faz com que possamos trilhar caminhos de mais luz e mais paz. Agradecemos ao Mestre Jesus pela bendita casa do irmão Gabriel que nos acolhe, que nos dá as orientações necessárias para o nosso caminhar, que nos conduz para páramos mais fiéis, mais de luz e de elevação. Querido irmão Gabriel, estamos aqui sempre buscando a luz do seu coração para nos iluminar. Agradecemos ao Senhor por se fazer presente sempre entre nós, pelas orientações amorosas e pelo grande amor que tem por nós. Nunca desiste de nós. Queremos sim, irmão Gabriel, aprender com seu exemplo de amor e de paz. Pedimos as suas bênçãos, divino irmão, para esta casa bendita que sempre nos acolhe. Pedimos as suas bênçãos para todos os nossos familiares, esses nossos familiares espirituais que o Senhor nos deu, esta família bendita que nos acolhe ao coração. Pedimos encarecidamente, Jesus amado, que abençoe essa nossa terra. Abençoe, Mestre de Luz, a todos os dirigentes de todos os países, para que possa haver paz e união entre os povos. Pedimos pelos nossos irmãos que estão partindo e pelas famílias desesperançadas que ficam. Pedimos as suas bênçãos de luz e de paz para todos nós que procuramos caminhar dentro do seu Evangelho de amor, que possamos trilhar caminhos de luz, de paz e de harmonia. Que assim seja, graças a Deus.